mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu. Bom dia, Joana. E as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me Bom dia. Olá para você que já tá aí, que amanheceu, madrugou, né? Numa quarta-feira, dia do meio. É um período que às vezes dá desânimo, cansaço. O meio do caminho, às vezes a gente tenta desanimar, bate um cansaço. Eu mesma já acordei mais tarde hoje. Os dias anteriores eu tinha acordado bem mais cedo, mas estou aqui
para compartilhar com vocês a palavra que o Senhor colocou no meu coração para o dia de hoje. E ó, vou te dizer, é algo sobrenatural, é algo tremendo, porque estamos na Semana dos Indesistíveis. E se tem alguém que foi indesistível, que não desistiu no meio do caminho, quando teria todas as oportunidades, não desistiu no início, não desistiu no meio, não desistiu no fim, esse alguém foi Jesus. Como na canção que nós acabamos de ouvir, ele morreu por nós, ele se entregou por nós, ele enfrentou grandes e inúmeros desafios para que hoje nós estivéssemos aqui, nós tivéssemos vida e vida em abundância. Algo que a igreja muitas vezes não compreende e não vive, mas por falta de entendimento, por falta de compreensão. Não está ouvindo? Eu acho que se eu mexer aqui no áudio pode ser que dê um problema. Você estava ouvindo antes, Joana? Mas vamos continuar aqui e eu quero compartilhar com vocês sobre esse vídeo que nós acabamos de assistir, que fala sobre Jesus e toda a rejeição que Jesus passou, tudo o que Jesus sofreu. Ah, ok. Antes você estava ouvindo a música, não? Só conseguiu ouvir agora comigo falando, Joana? Jesus sofreu rejeição e ele foi indesistível. Ele jamais parou. Ele jamais desanimou. Ele enfrentou cada obstáculo. Ah, que pena! Pena que se não deu para você ouvir o louvor, mas depois eu passo para você, ou quem sabe na reprise aqui da live, que vai ficar no Instagram e no YouTube também, você possa ouvir, mas você deve conhecer talvez a canção. E fala da crucificação, né? É uma canção que fala que Jesus, por amor, sua vida entregou. Meu Senhor humilhado foi, como a flor machucada no jardim, morreu por mim, morreu por ti, me amou. E Jesus foi torturado fisicamente com todas as maneiras de tortura que se pode imaginar. Eu já assisti filmes, eu já assisti teatros, encenações sobre a crucificação. E quando cogito imaginar tamanho sofrimento que Jesus passou, não consigo chegar a um nível da realidade do que foi. Ele recebeu chibatadas nas costas, a ponto dos ossos dele aparecerem. Jesus sofreu e sentiu uma dor inestimável, inexplicável. Ele recebeu uma coroa de espinhos. Só que não foi só uma coroa de espinhos que ele recebeu. Além da coroa, eles pregavam, eles davam pauladas na cabeça com a coroa de espinhos para que entrasse no crânio, para que ficasse fixada. E ali o nível de dor era um nível que nós não conhecemos. Jesus foi muito torturado, foi muito massacrado. Ele sofreu humilhações verbais. Ele foi atacado na sua moral, no seu caráter. E quantos de nós passamos por isso? Quantos de nós somos caluniados, somos difamados e desistimos e desanimamos e nos preocupamos com a opinião alheia, né? É uma coisa que acontece muito. Ah, porque fulano falou algo de mim e isso me abalou.
Mas não importa o que fulano pensa de você, porque Jesus não agradou a todos, muito menos nós agradaremos, né? E ele foi mexido, ele foi humilhado na sua moral por causa de mim, por causa de você. Ele sentiu profunda dor a ponto de pedir água na cruz do Calvário. Quando já estava lá no Getsemane, ele falou: água, me dê um pouco de água. E com a maldade humana, esfregaram na boca dele vinagre. Não sei como era falado antigamente, mas algo parecido como vinagre ao invés de água. E a sede que Jesus tinha não foi suprida. Mas mesmo assim, ele foi indesistível, ele foi até o fim. Shalom, Elaine. Teve um momento que ele clamou a Deus, mas ele disse: Deus meu, que seja feita a tua vontade. E colocando diante de Deus a sua necessidade, o seu coração, ele continuou, ele perseverou até o fim. Jesus carregou uma cruz pesada, uma cruz com um fardo que não era só o dele. Ele carregou na cruz um fardo que era meu, que era teu. Carregou o fardo da humanidade nas suas costas, nos seus ombros, aqui, ó. Né? Aqui onde fica a força. Jesus carregou com ele, por mim e por você. Só que os exemplos e as citações que eu falei aqui, da crucificação, da morte de Jesus e do sofrimento físico, moral que ele sentiu, tem um mistério aqui. E é esse mistério que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, que é a revelação que o Senhor colocou. Jesus teve a sua nudez exposta, né? E quantos de nós, nos últimos dias, fomos expostos à vergonha, fomos expostos a humilhações, fomos expostos a situações de risco, a afrontas, a ameaça, e isso expôs o nosso íntimo, o nosso interior. E na semana de Indesistíveis, falar de Jesus para mim é o maior dos presentes que eu poderia, porque ele é o maior, ele é o melhor, ele é o rei de toda a terra, ele é o soberano. E Jesus venceu por mim e por você. E é necessário que venhamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E Jesus, ele é a nossa esperança, porque ele sofreu, ele aguentou até o fim por mim e por você. E por esse motivo, nós não devemos desistir. Seja qual for a circunstância, seja qual for o problema, permaneça firme, porque de dor física ele entende, de dor moral ele entende, de sensação de abandono ele entende, de rejeição ele entende. E ele diz para você e para mim: permaneça, resista, insista, continue. Porque eu sou Deus que dou a vitória. Eu sou o Jesus que entregou na cruz do Calvário cada gota do meu sangue, para que o meu nome seja glorificado na tua vida. Essa palavra de hoje é de Jesus diretamente para você, dizendo: ei, aguenta, eu tô com você. Às vezes ele fica em silêncio, ele fica calado. E eu vou te dar uma dica: se Jesus estiver calado, não estiver se manifestando para você, falando
a você e continue insistindo na intimidade com ele, porque uma hora ele vem. Às vezes ele se cala porque é necessário, muitas vezes, tratar dentro de nós situações que não estão ainda bem tratadas, ainda não estão bem resolvidas. Só que tinha um mistério aqui em toda a situação e sofrimento que Jesus passou. Não foi só a exposição da nudez, a exposição da vergonha, o peso da cruz, a força da coroa de espinhos que Jesus sofreu. Muitos pensam que o diabo, Satanás, queria matar Jesus. E aqui começa a revelação. Ele não queria, Satanás não queria matar Jesus. Sabe o que ele queria? Sabe o que Satanás queria? O opositor, ele queria que Jesus desistisse. O objetivo do diabo, o objetivo de Satanás era desista. Tanto é que ele, quando Jesus foi jejuar, e num momento de fraqueza física por causa do jejum, Satanás apareceu para Jesus e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Se você serve a esse Deus, então lança-te daqui. E ele tentou Jesus, Jesus foi tentado. E muitas vezes nós temos que ter uma ligação com Deus muito forte, a ponto de entender que as tentações muitas vezes vêm para provar o quanto fiéis com Deus nós estamos, o quanto firmes e perseverantes estamos. Porque, mais uma vez, repito, o objetivo de Satanás não era que Jesus morresse. O objetivo era que Satanás desistisse. Por isso tamanha dor, por isso tamanho sofrimento. Pessoas que às vezes perdem um ente querido. Isso já aconteceu comigo, eu já tive perdas consecutivas, assim, perdas muito próximas. E eu sei o desânimo que é quando a gente perde alguém que a gente não espera. É uma dor indescritível na alma. E que às vezes a dor da alma passa para o físico. Você começa a sentir dor no coração, achar que está tendo alguma coisa no coração e não é. Uma mãe que perde um filho. Meu Deus. Isso tudo é para que desistamos. Porém, nós somos um povo que servimos a um Deus que não desistiu por você. Ele insistiu, ele permaneceu, ele esteve lá a cada momento. Cada gota do sangue dele foi derramado na cruz do Calvário e você vai permanecer, porque a vitória é grande. A morte de Cristo era a chave da ressurreição. Era necessário Jesus morrer na cruz do Calvário para que ele ressurgisse glorificado. Meu irmão, eu quero dizer para você que a luta e a batalha que você possa estar passando ou que você tenha passado, com certeza é para garantir a você uma vitória muito maior, muito maior. A ponto de dizer para a ponto de você viver como os que sonham, como diz a palavra. Sabe, quando você passa por tanta dor e você pensa, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir, eu não vou resistir. Mas você insiste, dia após dia, você consegue suportar. Hoje é quarta-feira, hoje é a nossa terceira live. E você está aqui, você está insistindo. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a situação, o seu desafio a vencer. Mas uma coisa eu tenho certeza, não há vitória sem luta e não há luta sem vitória. Se você está passando por alguma batalha, pode ter certeza que a vitória é garantida. Porque a morte de Jesus era a chave para a ressurreição. Há quem diga, há quem cante, que houve festa no inferno quando Jesus morreu. Mas, na verdade, o inferno tremeu com a morte de Jesus. Eu quero que você tente imaginar aí comigo Jesus sendo crucificado,
Os céus enegreceram e o inferno ainda não imaginava, porque talvez eles ainda tivessem a expectativa de que Jesus desistiria. Só que quando Jesus morreu, naquele momento o inferno estremeceu. E Jesus, minutos antes, disse assim: está consumado. Naquele momento, Jesus foi ao inferno, tomou as chaves da mão do diabo e arrancou daquele lugar vidas e vidas e vidas pelo seu poder, porque ele pode tudo. Ele é o rei de toda a terra, ele é o soberano. E eu vou abrir aqui um parêntese no contexto que eu preparei para dizer para você uma coisa sobre o perdão. Perdão não é um sentimento, perdão é uma atitude, é uma decisão. Durante um tempo da minha vida eu me decepcionei com algumas pessoas. Eu tenho um perfil que eu gosto muito de gente, só que durante muito tempo eu gerei no meu coração uma expectativa nas pessoas, né? Ficava esperando nas pessoas ao invés de esperar em Deus, de criar expectativa em Deus. E eu gerei decepções dentro de mim mesma por causa de atitudes que eu esperava de alguns. E eu guardei um ressentimento aqui dentro. Eu guardei um sentimento de mágoa e durante um bom tempo eu guardei a falta do perdão dentro de mim. Só que entenda, se Jesus morresse na cruz sem declarar a palavra, dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus, se não liberasse o perdão sobre aqueles que o caluniaram, sobre aqueles que cuspiram em sua face, sobre aqueles que zombaram dele, se Jesus não liberasse o perdão, ele iria ao inferno e ele não teria como sair de lá. Porque o pecado faz isso, a falta do perdão faz isso, faz com que a morte aprisione. Jesus ficaria ali, ele foi ao inferno e ele não teria autoridade para tomar as chaves se ele não liberasse o perdão sobre aqueles que o ofenderam, sobre aqueles que o caluniaram, sobre aqueles que o machucaram. E é importante hoje, não sei porque eu estou dizendo isso, como eu falei, é um parêntese, mas eu estou dizendo para você que é importante você perdoar. E o perdão é para já, o perdão é para hoje, o perdão é para agora. Não sei a sua situação, mas se você precisa liberar o perdão para alguém, liga para esse alguém. Se essa pessoa não sabe, às vezes você nem precisa dizer, remexer demais, só liga, pergunta: oi, tudo bem? Tô ligando para dizer que Deus te abençoe. E diga para Deus: Deus, eu perdoo fulano porque eu esperei dele algo que ele não foi capaz de me dar. E me perdoe também por ter esperado dele enquanto eu deveria ter esperado do Senhor. Faça essa oração. Fechando parêntese, Jesus disse: está consumado. E quando ele o fez, Jesus venceu e triunfou. Só que olha o que acontece. Até o ladrão da cruz, que estava ao lado de Jesus, ele sutilmente tentou fazer Jesus desistir. Mestre, tu não precisas estar aqui. Eu sim sou pecador, o outro é pecador, mas o Senhor não. E quantas pessoas tentam fazer você desistir? Você desistir do seu propósito, do caminho que Deus preparou para você. Pedro também foi um agente usado pelo diabo, por Satanás, para fazer Jesus desistir. Vou te mostrar isso. Abra sua Bíblia aí, se estiver perto. Se não tiver, eu vou ler para você rapidamente o que diz em Marcos, capítulo 8, versículo 31.
Veja só o que aconteceu. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Versículo 31 do capítulo 8 diz assim: Então começou ele, Jesus, a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, olha só, chamou à parte, e começou a reprová-lo. Quantas pessoas às vezes nos veem fazendo coisas, né? Seja a área da vida que for, seja no ministério. Às vezes a pessoa começa a fazer um trabalho, a desenvolver um trabalho, e alguém chega e diz: não, isso não vai dar certo. Não, olha, tenta outra coisa. Não, não empreende, não. Não, esse negócio de visitar o oprimido, de cuidar de pessoas, isso não vale a pena, é cansativo, é enfadonho. E às vezes essas pessoas, elas fazem ali no secreto. Elas não fazem na frente de todos, na frente de testemunhas, a ponto de ter alguém que diga algo para te defender. Eles te chamam no cantinho, como foi Pedro. E Pedro era um discípulo de Jesus. Então, como diz o versículo 32, e isto como Jesus estava expondo publicamente, Pedro à parte chamou e começou a reprová-lo. Quantos de nós temos sido reprovados esses dias pelas atitudes positivas que temos feito, que temos tomado por causa do nosso propósito? Só você sabe o seu chamado, o caminho que Deus preparou para você, o propósito dele na sua vida. Só que olha o que Jesus fez no versículo 33, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Mesmo sendo discípulo de Jesus, mesmo sendo aquele a quem Jesus ensinou, que Jesus mandou ir pregar, Jesus, porém, voltando-se para Pedro, fitando seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Irmãos, isso aqui é para mim e para você. Você está seguindo o seu caminho. Deus te deu um comando, uma direção. Deus te deu um propósito. E Deus falou para você: vai, faça. E às vezes começa a vir um burburinho, uma palavra de desânimo, uma palavra de desistência. E nesse momento, na autoridade do nome de Jesus, você tem que dizer: arreda-te, Satanás. É nesse momento que você tem que ter autoridade suficiente para dizer no nome de Jesus que o diabo não tem poder na tua casa, não tem poder contra os teus filhos, não tem poder contra a tua família, não tem poder contra a tua vida, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Nesse momento, nós temos que ser revestidos da autoridade que o sangue de Jesus nos dá. O sangue de Jesus, quando nós nos cobrimos dele, nós passamos a ter cheiro dele. Nós passamos a cheirar Jesus. E é nesse momento que às vezes as pessoas dizem: nossa, há tanta luz na sua vida, você é diferente. Sim, eu sou diferente porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará. Por fim ele me livrará. Por fim chegará o momento da minha vitória. E por isso eu sou indesistível. Então, cuidado. Cuidado com as pessoas que de boa intenção te conduzem sutilmente à desistência. Muito cuidado. Porque pessoas para te fazerem desistir tem aos montes. Tem aos montes.
Muitos não entenderão o seu propósito. E às vezes é necessário que você nem os diga. Porque se você o fizer, vão te criticar. Vão dizer para você, larga isso. Mas não. Você deve perseverar. Cuidado com as pessoas de boa intenção. A sua ligação é direta com Deus. É Ele quem te diz o que você tem que fazer e Ele te sustenta. Ele te garante. Pedro cometeu esse pecado, cometeu esse erro e foi chamado de opositor. Foi confrontado por Jesus. Imagina Jesus chegar para mim e falar, mulher de pouca fé. Ah, Senhor, eu quero ouvir de Jesus ele dizer, a tua fé te salvou. E você? Eu te faço essa pergunta. O que você quer ouvir do teu mestre? A tua fé te salvou? Ou você quer ouvir dele, ah, homem, a mulher de pouca fé? Eu quero ouvir do meu mestre, a tua fé te salvou. Eu quero mais do que nunca viver da fé e pela fé. Porque pela força dos meus braços eu já tentei e não consegui. Essa experiência eu já vivi. Já tentei caminhar com as minhas próprias pernas e não cheguei a lugar nenhum. Mas quando eu depositei somente nele, em fé, a minha expectativa, me coloquei à disposição dele para que o propósito dele se cumprisse na minha vida, tudo aquilo que eu esperava e toda a força que eu tinha gasto desnecessariamente, ele começou a me abençoar naquilo que eu queria, simplesmente pela fé. Então, mais uma vez eu repito essa semana, o justo viverá pela fé. Esses dias o meu objetivo é incutir dentro de você, dentro do teu espírito. É necessário nesse tempo viver pela fé. Na lei, no tempo passado, no Antigo Testamento, nós vivíamos pela lei, era pelas regras. Você tem que cumprir a regra tal, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. Só que hoje, o justo vive é pela fé. Todos os dias é pela fé. É ao amanhecer, é ao acordar, é declarar a palavra, é profetizar a palavra, é dizer, Senhor, eu estou saindo, peço que o Senhor me guarde a minha saída, a minha entrada. E o justo viverá pela fé, e na fé será glorificado o nome do Senhor através da sua vida. Você precisa andar com pessoas que compreendem o seu propósito, ainda que seja algo fora do padrão. E esse assunto é muito sério, porque se você estiver rodeado de pessoas que não compreendem o seu propósito, eles vão fazer de tudo para você desistir. E sabe uma coisa que eu já experimentei e sei que é verdade? No começo de tudo, no início de tudo, ninguém dá crédito para você. As pessoas dizem, você não vai conseguir esse negócio aí, não vai dar certo. Só que aí passa tempo. Você passa a batalha sozinho, você aguenta, você persevera, você é indesistível. Aí lá no final as pessoas dizem, nossa, eu sempre acreditei em você. Eu sabia que isso ia dar certo. Olha, que Deus te abençoe, que Deus te honre. Aí você, que não tem problema, que você guarda as coisas, você vai lembrar, não foi isso que fulano me disse há tempo atrás. Porque as pessoas só querem ver o tempo da vitória, só querem ver o tempo da bonança, só querem ver o tempo em que está tudo muito lindo e muito belo, mas no tempo da dificuldade são poucos os que estão juntos. Então eu vos digo mais uma vez, você precisa andar com quem realmente compreende o seu propósito. Talvez essa seja uma única pessoa, duas talvez. Talvez você nem tenha essa pessoa. E aí eu te digo, se não é um ser humano que compreende o teu propósito, que está com você,
Eu digo para você que o teu Deus, o teu Pai, o teu amigo, o teu Senhor, Ele confia em você e Ele acredita no seu propósito. Então se agarre só a Ele e continue. E permaneça. E insista. Porque vai dar certo. Ainda que seja algo fora do padrão. E aí eu vou dizer para você uma coisa. Se você está andando com alguém que vira e mexe, demonstra para você que não acredita no seu propósito, que não valoriza, que não quer pagar o mesmo preço que você. Às vezes é uma pessoa tóxica, às vezes é uma pessoa vitimista demais. Aí, meu irmão, sai de perto, deixa pra lá, né? E eu tive que descobrir esses dias, já vou terminar, eu tive que descobrir esses dias a diferença entre perdão e convivência. Porque para mim perdoar era liberei o perdão e voltei a ter o mesmo relacionamento que antes. Não. Você perdoa, mas deixa a pessoa lá no canto dela e fica você no teu propósito com Deus. E existem tantas pessoas que só falam murmuração, às vezes chegam na sua casa para falar da vida dos outros, às vezes te ligam e falam, menina, nem te conto. E aí fica enchendo sua vasilha de lixeira, de coisa ruim. Eu não assisto televisão, eu só leio o que eu acho que é importante de notícia. Eu só leio livros que me edificam. E eu só convivo com pessoas que saibam falar das coisas do reino. E mesmo que não saibam falar de coisas do reino, saibam falar de sabedoria. Porque para falar da vida dos outros não me interessa. Né? O foco é maior, o propósito é maior, que é o céu. Os maiores conquistadores da história, e aqui é para encerrar, eles foram vistos como loucos durante muito tempo por sua geração, enquanto seus feitos e seus legados não se cumpriam. Enquanto eles faziam uma coisa, dava errado, mas eles foram indesistíveis, então eles continuaram. Às vezes com 20 anos, tentou um investimento, não conseguiu. Aí chegou aos 30, continuou lá trabalhando por alguma coisa, não conseguiu. Bateu na porta de alguém pedindo um emprego, esse alguém negou o emprego aos 40 anos, você já está muito velho para trabalhar. Não, aqui não. Aos 50 anos, pior ainda, bateu na porta, pediu ajuda, pediu investidor, me ajuda nisso, foi negado. Mas aí aos 60, às vezes aos 70... vem a honra, vem a glória, e vai ser através dessa honra e dessa glória em Cristo Jesus que essas pessoas até hoje têm os seus nomes repercutidos na sociedade, e é assim que vai ser você, é assim que você vai ser lembrado. Você vai ser lembrado como alguém indesistível, como um guerreiro, como uma guerreira de Deus, que permaneceu, que passou por dificuldades, sim, mas todos passam. Todos passam. Não existe um ser humano nessa terra que não passe por um problema, que não passe por uma situação, e eu ainda vou dizer mais para você. Às vezes passam por situações piores do que a sua. Não desistiram, e Deus os abençoa e os glorificará, como diz a palavra. E é essa mensagem que eu quero deixar para você nessa manhã. O indesistível, ele muitas vezes ele tem que se fazer de surdo. Porque ele não deve ouvir aquilo que não o impulsiona. E é absurdamente focado naquilo que ele vê como missão, como propósito de vida, e ele é obediente ao seu chamado. Ou seja, a palavra de Deus para você hoje é que você tape os seus ouvidos para as vozes da desistência.
que você feche os seus ouvidos para as vozes externas, que você ouça somente a voz que vem do alto, que é a voz que vem do céu, que é a voz que vem de Jesus. E se tiver qualquer outra palavra de desistência e de desânimo, você lança por terra, porque você tem que manter o seu foco. Você tem que se manter no seu propósito, na visão que Deus te deu. E daí é necessário muito discernimento, né, para saber o que Deus quer para cada um de nós. Mas mantenha-se no foco, no seu propósito, na sua missão, no seu chamado. E Deus há de abençoar você, de honrar você pela fé, pela perseverança. Jesus, ele é o nosso maravilhoso exemplo de indesistível. Ele aguentou tudo por mim e por você. E seja qual for a situação que você esteja passando, aguenta só mais um pouquinho, porque o tempo da vitória vai chegar. E vai ser tão lindo a ponto de você ficar constrangido, a ponto de você dizer, meu Deus, mas foi maior demais do que eu esperava, foi maior demais do que eu imaginava, porque esse é o Deus que nós servimos, ele nos surpreende. Amém? Receba essa palavra no seu coração. É uma pena que de manhã o áudio não ficou legal, né, pro vídeo que eu passei, mas eu vou encerrar e amanhã eu aguardo vocês para mais uma breve devocional e nós vamos continuar. E eu vou dizer para vocês, tem muita coisa boa vindo aí pela frente, tá? Acorde cedo e ministre sobre o seu dia. Provérbios diz assim: aquele que de manhã cedo abençoa o seu vizinho, ele será abençoado. Tem um Provérbios que fala isso. Então eu vou dizer para você, olha, acorda de manhã e profetiza sobre esse dia. Declare a palavra de Deus sobre esse dia. Eu estou olhando aqui para minha janela, para uma montanha, para uns prédios, para a rua. E é um tempo de declarar que será um dia de bênção, de vitória. É quarta-feira. E muitas vezes a gente pensa, ai, tô cansado, não sei como é que vai ser o restante da semana. Declare bênção, declare vitória em nome de Jesus. Obrigada pela companhia de vocês. Daqui a um tempo esses vídeos estarão no YouTube e nós poderemos rever. Mas eu libero sobre você uma palavra hoje de indesistível como Jesus. Que você hoje permita que o sangue dele escorra sobre a sua vida e que você tenha o cheiro de Jesus. Quando nós nos vestimos, nós nos cobrimos do sangue de Jesus sobre a nossa vida, nós passamos a ter o cheiro dele. E quando nós temos o cheiro de Jesus, meu irmão, isso é maravilhoso, né? É melhor do que qualquer perfume francês. Cheirar Jesus é cheirar amor, é cheirar vida, é cheirar milagre, é cheirar ressurreição. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar nesse dia. Que o sangue do Cordeiro vivo e imaculado seja sobre a sua casa. Que você traga à sua memória aquilo que te dá esperança. E essa memória é Jesus, que morreu, que se sacrificou na cruz do Calvário por mim e por você. Eu abençoo você nesse dia no nome de Jesus. Amém. Um beijo grande no coração. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Nós vamos até domingo. Vamos com fé que vai dar certo. Beijo grande para vocês. Tchau.